Olá, meus amigos, no ar mais uma rodada, uma jornada, um episódio do Zuca e Tuga, o canal de futebol de Portugal, do Brasil, suas conexões e tantos assuntos importantes para a gente tratar nessa segunda temporada. Chegamos a 21 episódios, ou como a gente costuma falar, em rodadas, como se fosse futebol, um campeonato, e tem derby no caminho de novo do futebol português. O Sporting é o legítimo campeão, bicampeão, eu esperava isso, João Almeida Moreira, sempre aqui conosco, jornalista português da bola, que mora no Brasil, e eu, jornalista e comentarista da ESPN, que comento o futebol português. Estive no jogo do Benfica, e já abri a transmissão dizendo, estamos no jogo onde vai haver provavelmente frustração. E foi uma grande frustração, porque nem a vitória conseguiu sobre o Braga, na Pedreira, que estádio belíssimo, um dos mais belíssimos do mundo, a Pedreira em Braga. Mas o Sport fez sua parte e agora temos a Taça de Portugal, João, e segue o Sport sendo favorito, ainda mais com essa apatia do Benfica, que caiu muito de rendimento nessa reta final, e o Sport foi muito forte, até mesmo com Pote de volta, jogando demais, mesmo ainda descontado fisicamente. Inclusive, vamos falar depois, convocado para a seleção portuguesa. Tudo bem, João? Tudo bem, Caco? Olá você, olá a todos. Verdade, bem mais um derby, né? E fica sempre aquela dúvida, né? Quem é que é o favorito? O Sporting aparentemente é favorito tecnicamente, porque provou na Liga que é um pouquinho superior ao Benfica, não muito, não é? Mas provou que é superior, apesar de todos os precalços, mudar de treinador 3 vezes, o Benfica também mudou. Treinador 2 vezes, né? Teve 3 treinadores, e o Benfica teve 2. E também está psicologicamente por cima, porque está descansado. A época já está para lá de salva, já é uma época considerada extraordinária para o Sporting, campeão de novo, bicampeão passado 70 anos. Há uma grande euforia. Só que essa euforia pode ser também contraproducente. Eu tenho visto na mídia portuguesa, não só nos jornais, mas nas televisões, nas rádios, jogadores do Sporting falando em todas elas. Ou seja, pode haver uma certa desconcentração que do lado do Benfica não há. E do lado do Benfica há ali no subconsciente uma vontade talvez maior, né, de vencer. Eu noto isso, por exemplo, em Copas do Mundo. Há muito tempo, aliás, desde 62, quando o Brasil ganhou 2 seguidas, que nunca um campeão do mundo ganha novamente. Por quê? Porque parece que subconscientemente fica descansado, né? E talvez o Sporting esteja meio assim, já ganhamos, agora vamos com calma, enquanto o Benfica vai entrar com tudo. Talvez o último jogo do Di Maria pelo clube, vai estar com muito mais vontade de provar, olha, não, nós não somos piores que o Sporting, estamos aqui para mostrar que somos tão bons ou melhores e que para o ano podem contar com a gente. Então, se há uma vantagem técnica mais teórica do Sporting, acho que na prática talvez o Benfica até esteja por cima. Mas depois ainda tem esse fator, que é o mais importante de todos, que é ser derby, ou clássico, né, em que tudo pode acontecer. Pode haver uma expulsão logo no início que muda tudo, pode haver um gol com 1 minuto de jogo, como houve no último derby lá na Luz, a favor do Sporting na ocasião, pode acontecer muita coisa, é sempre muito imprevisível. Mas, assim, do ponto de vista racional, o Sporting sim está com 55% de hipóteses de ganhar também a taça, né? É interessante, a gente já vai mudar a questão do Sporting, virando a página, como será pós-Gyökeres, esse jogador fantástico, uma liderança muito positiva, porque ele é o craque do campeonato e o artilheiro. É muito difícil a gente ter essas duas coisas, né? A gente tinha isso assim quando havia um Ronaldo, no futebol brasileiro, um Ronaldo Fenômeno, esses caras que são, além de ser o craque, eles são os artilheiros, eles empilham gols. E ele é bom em assistências também, é um jogador completo. O sueco que está muito bem encaminhado, não é que está encaminhado, mas tanto se fala que essa temporada, nessa janela, cada vez a janela está maior. Ela era um postigo, uma janelinha, foi abrindo, ela está gigante, agora é muito difícil. Agora está uma varanda. É uma varanda como um passarinho que vai voar, né? E muito difícil que fique. Provavelmente o futebol da Inglaterra é o que ele se adaptaria melhor, já esteve por lá. São 33 partidas, 39 gols, 7 assistências. O que eu pensava, não só isso, e isso pode ser pauta para outro programa, mas quero saber a tua opinião a respeito dessa ausência. Você tem dados de outros tempos,
Mas como será a Suécia, né? Um dia a gente pode abordar como será o futebol sueco com esse cara liderando, e tem outros jogadores para a gente abordar, a gente pode pegar um pouco nisso, quando estivermos mais próximos já de um encaminhamento, uma virada de chave da Copa do Mundo de futebol de clubes, e depois a questão de já uma virada para começar a pensar na Copa de 2026, e aquelas que estarão classificadas, quem tem chance, quem não tem. Muitas vezes um jogador como esse, ele puxa uma seleção para um grande momento histórico, justamente porque ele pode fazer a diferença até mesmo em jogos contra equipes menores, do mesmo nível, e fazendo boa campanha, bom papel no cenário mundial. Mas, João, o que te parece, é possível o esporte brigar pelo tricampeonato sem Gyökeres, por exemplo? Eu acho possível, claro. Mas eu até queria acrescentar o que você estava dizendo, que o outro jogador que está agitando muito o mercado lá na Premier League é o Isaac, do Newcastle, que Muito bom jogador. também é sueco. Então, imagina essa dupla, a Suécia veio com tudo, né? Com Gyökeres e Isaac no ataque. Sim, é possível o Sporting ser campeão sem Gyökeres, tanto que foi em 2020 e 2021. E o artilheiro, ou bola de prata, como a gente fala lá em Portugal, aqui bola de prata é um outro prêmio, o artilheiro desse campeonato de 2021 foi o Pote, com 23 gols. Ele agora, com a entrada do Gyökeres, jogou um pouquinho mais deslocado, jogou um pouquinho mais atrás, e a veia goleadora ficou um pouquinho retraída. Mas pode ser sempre ele uma hipótese de ser o maior, principal referência do ataque do Sporting. O Sporting também investiu muito ano passado no Harder, pagou 19 milhões por ele, não acho que tenha condições de ter um nível de Gyökeres, mas pode ser que evolua, pode ser que cresça e pode ser uma boa hipótese. Mas também eu acredito que se sair o Gyökeres, o Sporting vai contratar alguém, né? Até já se falou aqui no Brasil, no Yuri Alberto e outros nomes, mas isso aí agora vai haver especulações durante esta varanda de mercado, como a gente falou, né? Entretanto, noutras ocasiões do futebol português, os clubes grandes, todos eles perderam jogadores que faziam a diferença completamente, né? No caso do próprio Sporting, perdeu o Peiroteu, que é um jogador talvez pouco conhecido aqui no Brasil, mas que foi o maior goleador, um dos maiores goleadores da história do futebol. Fazia 20 jogos, fazia 40 gols, era uma coisa absurda, também eram outros tempos, lógico. Mas o Sporting perdeu ele foi tricampeão no Sporting, ele saiu e depois o Sporting foi 4 vezes seguidas campeão, ou seja, resistiu bem à saída dele. O Benfica sem o Eusébio ainda hoje é a maior figura da história do Benfica e uma das maiores figuras do futebol português, até o Cristiano Ronaldo era indiscutivelmente a maior, ganhou 11 títulos de campeão nacional com a camisa do Benfica. Ele saiu e no ano seguinte o Benfica ganhou de novo o campeonato, portanto, mesmo sem o Eusébio, e depois surgiu um novo atacante, também pouco conhecido talvez no Brasil, mas que em Portugal é muito conhecido, que foi o Nené, que era um grande atacante, que durante 9 anos seguidos foi o melhor marcador, né, o artilheiro do Benfica. Portanto, substituiu bem o Eusébio, evidentemente não tendo a dimensão inacreditável do Eusébio, mas era um grande artilheiro. E o Porto, pós-Jardel, achou no Brasil um substituto. Ou seja, o Jardel foi um goleador fazia 30 e tal gols, 40 gols, enfim, aquela loucura a Gyökeres, né? E depois o Porto ficou meio que, sem ele, ficou meio que órfão, mas foi pegar um atacante até que meio obscuro aqui no futebol brasileiro, que era o Pena, do Palmeiras, e ele foi o Bola de Prata, que é como a gente chama os artilheiros do campeonato, foi o Bola de Prata no ano seguinte. Mas a verdade é que sem Jardel o Porto demorou 2 anos sem ser campeão. E naquela época o Porto era campeão constantemente, né? Ou seja, o Porto sofreu um pouco o baque da saída do Jardel. O Sporting também provavelmente vai sentir o baque da saída do Gyökeres, caso se confirme, e em princípio vai se confirmar, é muito difícil o Sporting aguentar o Gyökeres mais um tempo, apesar de todo o apelo dos torcedores, todo o apelo dos colegas, até do apelo do tio do Gyökeres, que foi ao estádio ver o jogo e disse que quer continuar que o sobrinho continue em Portugal porque tem um clima muito melhor do que a Inglaterra. Mas enfim, apesar de tudo isso, acho que o Gyökeres vai sair e o Sporting vai sofrer bastante. Vai tudo depender de como é que o Rui Borges vai construir uma equipe em redor de outro nome, que pode ser um reforço ou até o próprio nome já interno, não é uma solução interna, tipo o Pote, como eu falei. É um pouco estranho ver hoje o Pote como um goleador, mas a verdade é que em 2021, na era ainda Ruben Amorim, foi ele o goleador da equipe. É verdade. Eu achei interessante falando do discurso do título do Hillman, o capitão, que nós conseguimos na história um título com 3 técnicos diferentes, né? E a grande virada que foi complicada mesmo foi a questão da saída do
do Rubem Amorim. Agora, falando um pouco do futebol brasileiro, que nós temos aí 5 grandes na parte de baixo da tabela. Até peguei a classificação para dar certinho aqui. No G4, no Z4, nós temos 2 aí que se destacam como um momento muito ruim, né? O Grêmio, em 17º, mesmo com o Mano Menezes, troca de treinador não deu jeito. O Santos também está aí na 19ª posição. Tem o Juventude, que virou saco de pancada de uns tempos para cá, também trocou treinador. E o Sport Recife, que veio da B e não está conseguindo se sustentar. É muita diferença. Não veio com aquela qualidade para poder buscar alguma coisa, embora ainda tenha alguma chance de recuperação, mas vejam que só tem 2 pontos. O próprio Grêmio tem 9 em relação ao Sport, mas não é essa briga. Mas a gente vê ali o Internacional com 10, o Fortaleza, que muitos anos ele tem uma certa consistência, mas de uns tempos para cá tem dado algumas altos e baixos em termos de classificação. O Vasco da Gama sempre está por ali. O Mirassol é natural, mas é uma equipe que está bem organizada, tem uma boa estrutura de futebol, seu CT, interessante. Esse sabe viver o seu tamanho e o que tem. E depois o próprio São Paulo figurando por ali, aí sim, já o meio de tabela, mas é um risco grande. O que chama atenção é que se a gente pegar como patamar a Copa do Brasil, nós temos aí 2 eliminações traumáticas do Grêmio em casa 0-0 com o CSA, da 3ª divisão do Campeonato Brasileiro, da Série C, e o Santos com Neymar para o CRB nos pênaltis, uma frustração, perdendo nas penalidades e não conseguindo se classificar também a equipe do Santos. Então é bem complicada essa situação dessas 2 equipes. É um futebol brasileiro que, se não houver organização, uma boa gestão, vão acabar se atrapalhando. Tem acontecido isso. Deu uma rebolada, podemos dizer assim, se assanhou um pouco, mas ainda é muito cedo para ver o que pode acontecer com o Diniz no Vasco. Acredito que ele pode ir muito melhor do que na própria seleção brasileira, mas queria ouvir também a sua opinião a respeito esse reflexo, né? Essa questão de 2 gigantes, principalmente, estarem muito mal no Campeonato Brasileiro, e acredito que os outros se recuperam. O problema são esses 2 aí mesmo, né, João? Que estão muito mal. Eu acho que o São Paulo, apesar de tudo, no campeonato soma muitos empates, né? Só perdeu uma vez, mas soma muitos empates e é isso que o obriga que o faz ficar abaixo na segunda metade da tabela, né? Mas no Libertadores está bem, ou seja, eu acho que o São Paulo não é um problema tão grave, poderia estar melhor. O Internacional está desiludindo, porque era candidato ao título, inclusive, mas acredito que com o elenco que tem também, mais cedo ou mais tarde, vai acabar subindo. Talvez não dê para brigar pelo título, mas vai voltar ali para a primeira metade da tabela, obviamente. O Vasco, infelizmente, para os vascaínos já é costume, como você falou. Eu como português, e é um clube da glória portuguesa do Rio, tenho assim um ligeiro carinho pelo Vasco, mas tenho que dizer, já é costume, a gente vê o Vasco por ali. Agora, Grêmio e Santos são crises bem mais profundas, porque estão os 2 no Z4 e estão os 2 eliminados da Copa do Brasil e pelo que percebo, por surpresas de Maceió, né? Porque foi tanto CSA como CRB, que são os 2 rivais, né? Maceió acentuou a crise desses 2 gigantes, o Peixe e o Tricolor gaúcho, né? Vamos ver, os 2 já mudaram de técnico, enfim. São 2 clubes. Eu esqueci de citar, né? O Kleber Xavier, o técnico do Santos. Esse não vejo com tanto nome, apesar de ser conhecido como há muito tempo auxiliar é uma espécie do Murtosa do Tite, como tinha o Murtosa do Filipão, que assume depois o Palmeiras, não tem o mesmo peso em termos de nome, e não sei se vai conseguir segurar por muito tempo. Não acredito que, se essa crise continuar, essa eliminação já pesa, se ele vai sustentar. O Mano já tem uma sustentabilidade maior pelo que já fez pelo próprio Grêmio, até em momentos difíceis, que é a histórica Batalha dos Aflitos. Só que ele pode estar vivendo um momento de que o Grêmio é candidato, nesse momento, a ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Embora eu acredito que o elenco do Grêmio pode tirar o Grêmio dessa situação.
melhor que o Vitória, que o próprio Sport Recife, o próprio Mirassol e até mesmo o Vasco dá para bater de frente. Mas vejam que são só esses. Não Não, consigo ver outros. O tem próprio Juventude. Santos e o Juventude, exatamente. O Juventude também. Tanto que superou no Campeonato Gaúcho, apesar de reclamar demais da arbitragem, mas vejam que interessante. O Grêmio, quando a equipe está mal, reclama demais da arbitragem. O Grêmio passa para a final do Campeonato Gaúcho num gol polêmico, em que poderia haver falta no último instante do jogo, e agora ele é eliminado quando faria um gol para ir para as penalidades, de novo para as penalidades. Ele não ganha um jogo na Copa do Brasil, não ganha do Atlético, não ganha do São Raimundo de Roraima. Aliás, virando a página, vamos falar de Roraima, porque 20 clubes não votaram em Samir Chaud, não votam, na verdade, a votação é na segunda-feira, e aí temos uma nova eleição na CBF, 41 anos, um novo dirigente, cujo pai foi presidente quase que eterno de Roraima, da federação, e não Foi, muda. não, foi, Oi? não, ainda é, né? Ainda é. É o presidente, né? É. Segue sendo, e o filho já estava encaminhado para ser o substituto. É tudo cartas marcadas, o que não muda muito em relação ao Edinaldo, mas os clubes aproveitaram esse momento, essa onda, para se revoltar. Para mim, parece muito mais uma jogada ensaiada, de que agora podemos dizer que somos um pouco contra a CBF, porque votaram pela continuidade do Edinaldo, agora que ele caiu, aproveitam-se dessa situação, uma certa divisão, e apenas alguns grandes clubes, como Botafogo, Palmeiras e o Grêmio, que estão apoiando essa nova CBF, e que não muda em nada a questão da seleção brasileira. Não muda em termos, né? Eu digo que o Ancelotti continua, está confirmado, já vamos falar sobre esse assunto, mas é uma instabilidade terrível do futebol brasileiro. O que os clubes querem, vão aproveitar, é mudar o sistema de votação, para que possa haver até a possibilidade, havendo a possibilidade de uma votação, por exemplo, do Ronaldo. O Ronaldo Fenômeno queria se eleger e ele viu que o sistema é praticamente impossível que se possa mudar esse grupo de geralmente ligados às federações, que são sempre apoiadas com muito dinheiro, inclusive pela CBF, e aí é um sistema blindado, muito fechado, que reflete até mesmo no que a seleção tem feito, né, João, em termos de futebol. Exato, o sistema pensou assim, estão pedindo renovação, então vamos renovar, e colocaram um candidato de 41 anos, só que ele só é novo na idade, tudo o resto, todos os métodos são do antigamente, é a mesma coisa, é um filho de presidente de federação há 40 anos, ainda para mais uma federação, com todo respeito pelo Roraima, que nunca teve um clube nas séries A ou B, e nesse Pois momento, é. só tem um clube na série D. Enfim, não quer dizer nada, mas quer dizer alguma coisa, né? É um pouco estranho que o presidente de uma federação, de uma confederação que tem 27 membros, seja talvez a pior dessas confederações, né? Ali meias ali com o Amapá, Rondônia, etc. Enfim, vamos ver, parece mais do mesmo, mas o Brasil, o futebol brasileiro já resistiu tantas vezes a cartolas ruins à frente da CBF, que pode ser que resista mais uma vez, e o Ancelotti não tem nada a ver com isso, embora tendo muito, não tem nada a ver com isso, e pode perfeitamente fazer um trabalho bom ou ruim, seja o presidente da CBF bom ou ruim. E, portanto, eu acho que aquilo que os torcedores e mesmo nós, imprensa estrangeira, né, que é o que eu sou, mais estão interessados é na convocação do Ancelotti, que é já segunda-feira, né? Aí vamos ver como é que vai ser. Vai haver algumas surpresas, obviamente, vai ser muito interessante. Mas para mim, a minha curiosidade maior é ver como é que o Ancelotti reage àqueles 200 jornalistas, né, que costumam estar. Ancelotti, se alguém experimentado no mundo do futebol, é ele, né, que já foi treinador de alguns dos maiores clubes do mundo e vem do Real Madrid. Mas mesmo assim, a seleção brasileira tem algo a mais, né, nessa pressão, nessa loucura ali, para saber quem é que são os convocados. Tem sempre, todo mundo tem uma opinião, todo mundo vai dizer que faltou alguém, todo mundo vai dizer que alguém que está ali que não devia estar, etc. Você está esperando alguma surpresa extraordinária, Caco?
Não, eu vejo que acredito que vai ser até alguma coisa um pouco conservadora em termos de manutenção de convocação. O que pode ter surpresa é na escalação. A gente já falou sobre isso. Agora, em termos de convocação, a gente olhando para a lista, o Brasil vai jogar no dia 5 em Guayaquil contra o Equador, jogo difícil, complicado. Embora alguns jogadores importantes, como o próprio Ener Valencia, que não vai bem no Internacional, não está passando por uma boa fase, está machucado, não vai estar à disposição do Equador, e no Equador ele vai muito bem, ele tem ido bem nas eliminatórias, enfim, voltou a ser um jogador explosivo, mas decaiu fisicamente. Mas focando na seleção brasileira, tem aí depois também o jogo contra o Paraguai, aí mais tranquilo na Neoquímica Arena. O Paraguai não tem sido uma equipe tão forte, mas também é uma equipe que pode, com uma marcação forte, complicar a vida da seleção brasileira. Eu vejo que nesse primeiro momento o Ancelotti ele vai fazer uma coletiva mais genérica em termos do que ele espera, está morando no Rio de Janeiro, expectativa de resultado a longo prazo, plano para a Copa do Mundo, mas depois vai ter as perguntas mais pontuais em relação a esse jogo, esses dois jogos, e não vai entrar muito em detalhes, assim, porque não tem um jogo como referência. E o histórico dele, a maturidade que ele tem como técnico, ele ainda não vai ter aquele enfrentamento, e aí vamos ver do humor dele, como que ele vai encarar, como, por exemplo, o Abel Ferreira, que muitas vezes se irrita em coletivas no Brasil, perde um pouco a paciência, e tem sido um cara muito explosivo em algumas coletivas, até mesmo essa impulsividade que ele tem com alguns jornalistas. Mas eu estava vendo aqui alguns nomes interessantes dos 50, que 50 para depois chegar aos dois times de 11, ali 23 convocados, muda muita coisa, mas tem o Evanilson, por exemplo, do Bannerman, o Igor Paixão, estava vendo do Feyenoord, um jogador interessante, mas vejo com pouca chance, né? O Hugo Souza como goleiro do Corinthians. Sabe o que me pareceu, João? Que fizeram, e aí foi uma estratégia do Rodrigo Caetano e do Juan, que ajudaram na lista. Fizeram um apanhado geral, assim, para pegar os clubes, por exemplo, a própria participação de ter ali, a gente falou sobre isso, o Alan Patrick do Internacional, agrada gregos e troianos, e aí o Ancelotti tem uma lista que ele, o cara já, um pouquinho de cada torcida do Brasil ele pega e acaba agradando, por mais que, por exemplo, o Yuri Alberto não sendo convocado, gera um pouco de frustração do torcedor, do tal o Igor Jesus do Botafogo, tem os do Flamengo, sem muitas surpresas, mas já com o Danilo, que é um jogador que ele conhece bem, Léo Ortiz, o Alexandre também, Gerson e Pedro, o Pedro já voltando a ser um jogador, então não vejo muitas coisas em termos de convocação que possa ter surpresas, a não ser que, por exemplo, o Alan Patrick seja finalmente convocado, para mim seria uma surpresa. O Hugo estar entre os goleiros também. Acredito que a surpresa seja esses jogadores mais antigos, digamos, serem todos convocados, né? Danilo, Alexandre, Casimiro, né? Que a gente já falou, que inclusive ia ter Mas esses eu não vejo como tanta surpresa, Ju. já não se pode chamar Eu acho surpresa. que o Alan Patrick e o Hugo, por exemplo, o Isso. Evanilson aparecer na lista, mesmo não jogando, para mim é surpresa. O próprio Igor Paixão seria E uma claro que ele surpresa. vai ser questionado e talvez até possa ser algo que possa até irritar, como você estava falando, do Neymar, né? Vai ser questionado muitas vezes sobre o Neymar, se conta, se não conta, Sim. se convocou, por que não convocou, porque ele não duvido que ele convoque, né? Mas não sei, mas se ele convocar, vai ser Eu acho questionado. que vai convocar o Neymar. Você acha que vai estar nos 23? Eu acho que ele vai querer ter o Neymar já junto com ele para ter o relacionamento com o Neymar, porque ele precisa do Neymar e ele vai tentar resgatar o Neymar. Esse é o grande desafio do Ancelotti, resgatar o Neymar. Mas pode ser então esse o ponto essencial da coletiva, inclusive, né? Com certeza. Mas, entretanto, em Portugal houve um regresso também, obviamente não tão badalado como um do Neymar ou do Casemiro, que é o do Pote, que foi Pedro Gonçalves Pote, jogador atacante do Sporting, que voltou. E ele era muito cobrado, principalmente pela torcida sportinguista. O Roberto Martínez, né, o treinador, era muito cobrado por convocar o Pote, né, que é um jogador sempre num nível alto no Sporting,
líder do campeonato então, agora mesmo campeão, e o Roberto Martínez teimava em não convocá-lo, só convocava de vez em quando e tal. Dessa vez convocou, e obviamente que a imprensa já criticou, porque é também um pouco a função da imprensa esse papel de advogado do diabo. Mas agora que ele está em condições físicas ainda não 100%, ao que o Roberto Martínez, bom, eu era criticado porque não convocava, agora sou criticado porque convoco o Pote, quer dizer. Mas enfim, isso é o normal no futebol, e o futebol português está a ficar um pouquinho parecido com o brasileiro nesse aspecto também, né? Já tem muito jogador bom, né, Portugal, então de repente eu começo a ver essas vai não vai, né? Porque que vai esse e não vai aquele. Quem foi? Foi o Rodrigo Mora, que era indiscutível ali, um jogador extraordinário, né? Parece vir aí mais um craque. Rodrigo Mora Muito do bom Porto. jogador. Rodrigo Mora do Porto, muito habilidoso, muito desequilibrante, que o Roberto Martínez convocou pela primeira vez e parece que deve ser para ficar, né? O Giovanni Kenda, outro jogador da mesma idade, que já foi convocado, desta vez foi para o Sub-21, mas também andará para ali perto, são dois jogadores que são o futuro da seleção portuguesa. Eu olho para o Rodrigo Mora, quando ele entra em campo, fazendo alguns jogos do Porto, ele não é só craque de bola, ele é iluminado, assim, ele tem uma luz, uma coisa impressionante, como tudo conspira a favor dele. E ele tem uma personalidade, não é marra, é que ele é tão bom jogador, que ele faz o gol com os gols com uma naturalidade. E quem olhar ele primeira vez, ele é pequenininho, né? Ele tem 1,70 m e alguma coisa, deve ser, né, João? Ele não é alto. Para jogador, 1,72 m, 5 que seja, dentro de campo ele fica pequenininho. Ele é magrinho, mirrado, mas é impressionante a qualidade desse jogador e a personalidade. Fiz aqui só uma busca rápida, 1,68 m. Vejam, então, é um jogador pequenininho, é um baixinho, por acaso era a altura do Diego Maradona, sem comparação, mas só ele no tamanho. tem, claro, mas ele tem essa, não, claro que de primeira a gente já vê que ele não é do nível do Maradona. Vamos ver, vamos esperar, mas é difícil. Mas é impressionante a personalidade, a disciplina que parece, a autoconfiança que o Kenda, por exemplo, é um grande jogador, não tem. O Kenda não tem essa autoconfiança do Mora. O Mora ele é uma autoridade com a idade que ele tem. A autoridade dele é a técnica do futebol. É tudo muito fácil, ele chega na cara do gol. Então eu não duvido que seja uma carta na manga. Não sei se essa expressão pode um dia virar, se usa, língua que nos desune, mas é um jogador assim. Daqui a pouco ele entra num jogo, ele é tão iluminado e ele decide. Contra a Alemanha, eu não duvido, porque ninguém conhece ele. Por mais que você estude o jogador, não sabe como é que é o nível do drible dele, a qualidade. E ele não treme em situações assim de pressão. O time do Porto é muito ruim hoje, muito fraco, e ele está decidindo os jogos. Perdeu jogadores importantes aí, o Galeno, de personalidade. O PP não está com a personalidade dele. O PP não tem a personalidade que ele tem. É impressionante. Nem o Fábio Vieira tem a mesma personalidade. Ele faz um gol, eles vão abraçar ele como se ele fosse o cara maduro do time. Então eu estou impressionado. Eu estou dando esse discurso aqui, não é para virar corte, mas eu vejo assim que Portugal terá um jogador espetacular para os próximos anos. E que não é como o Gyökeres, que às vezes é craque e artilheiro, ou, como é que se diz, bola de prata. Isso. Para nós, mas quando é artilheiro, é chuteira de ouro, assim. Não tem um prêmio no Brasil, mas é a chuteira de ouro o artilheiro, não bola de prata. Bola de prata é da ESPN e da revista Placar, né? São os melhores do Campeonato Brasileiro. Mas a bola de prata em Portugal é um troféu entregue desde 1952-53, desde a temporada 52-53, ou seja, 70 anos, mais de 70 anos, né? Entregue pelo jornal A Bola ao artilheiro do campeonato, né? Quem faz mais gols no campeonato. E quem ganhou foi o Gyökeres este ano. E, enfim, o troféu ganho por gente como Jardel, como Eusébio, como tantos outros craques que tiveram no futebol português. E aí é uma língua que nos desune diferente, né? Porque é um troféu muito famoso em Portugal que tem um nome,
e aqui o mesmo troféu, tem o mesmo nome e outro troféu, que é para o melhor jogador em cada posição, não é? A ESPN e a Placar, acho que começou na Placar e hoje a ESPN está associada, penso que é isso, oferece uma bola de prata a cada um dos 11, do melhor 11 do campeonato. Lá a bola de prata é para o goleador do campeonato, nesse caso o Gyökeres. É verdade. O que a gente está precisando, talvez no futebol português nem tanto, mas no brasileiro é uma bala de prata, né? Aquela bala que certeira, que dá certo, que acaba acertando essa crise e resolva o futebol brasileiro como um todo. Expectativa interessante que temos aí, João, de uma semana e próximos dias. Daqui a pouco vai ter aquela parada com os campeonatos todos terminando. Ainda temos uma última rodada de La Liga, da Premier League, outros campeonatos, mas já virando para o Mundial, estaremos muito focados no Mundial. E já faço aqui uma promessa de pauta interessante para quem está nos acompanhando no canal, falarmos muito dos portugueses, dos brasileiros no Mundial, mas também sobre seus adversários. Torcedor do Porto quer saber um pouco mais de quem vai encarar a equipe do, por exemplo, né, ou do Benfica, nesse Mundial, o que esperar, expectativa, como estarão, o regulamento, como é que é a forma de disputa, para a gente já começar a entrar nessa competição, que é única, é a primeira. Eu acho espetacular, porque teremos grandes jogos do futebol brasileiro e mundial, e português e mundial, e é muito interessante, porque quando a gente tem aquele mundial que é 2 clubes que podem se enfrentar, geralmente um europeu ou sul-americano na final, é muito pouco. Agora não, agora a gente pode ter grandes confrontos. Que histórias vamos contar, que duelos, por mais que a Europa esteja em uma queda física final de temporada e o futebol brasileiro esteja em alta, né? E isso, sul-americano como um todo, com Boca, River, vamos ver o que pode acontecer. Acredito que será uma competição bem badalada, muito interessante. E teremos, estou curioso para ver, Renato Portaluppi, a gente não falou do Fluminense hoje, mas o Renato Portaluppi figurando entre os grandes técnicos. Ele foi muito inteligente em assumir o Fluminense, porque ele sabia que tinha um Mundial e ele estará num dos grandes palcos do futebol mundial como técnico do tricolor carioca, João. Um abraço, a gente se encontra no próximo episódio e falaremos muito do Mundial, né, João? Sim, temos muita coisa para falar, o Mundial, a tal convocação do Ancelotti, a final da Taça de Portugal, enfim, mais uma semana cheia, como você falou, agora terminam os campeonatos europeus quase todos, o português já terminou, mas tem a final da Taça, o espanhol está quase terminando, o italiano vai terminar umas horas depois da nossa gravação, provavelmente quando nos virem já sabe que é o novo campeão italiano, porque vai haver hoje jogos do Inter e do Napoli em simultâneo. E é isso. Até para a semana com muito futebol de novo. É legal esse toque do italiano, a gente fala muito mais português aqui, mas o italiano pegando fogo também é um assunto bem legal para a temporada que está terminando na Europa. Um abraço, João, um abraço a todos, até o próximo episódio, rodada, jornada. A gente se encontra aqui no canal, se inscreva no Zuca e Tuga. Tchau, tchau. Tchau.